Evangelho de hoje, que é a continuação do Sermão da Montanha, e como eu tenho dito e repetido, o Papa Francisco fala desses três capítulos, o capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus, que é o Sermão da Montanha. Ele fala que é o coração do Evangelho, dos Evangelhos, porque o discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo deve de fato viver aquilo que Jesus ensinou. Basta lembrarmos quando ele começou lá no capítulo 1, o evangelista, a narrar as bem-aventuranças. Jesus que nos convidava a sermos bem-aventurados. E a gente lembra, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, e segue todas as bem-aventuranças e os capítulos que nós fomos vendo estes dias. E hoje Jesus vai nos fazer um alerta. No início da leitura do Evangelho de hoje, ele diz assim: cuidado com os falsos profetas. Jesus alerta os discípulos. Vejam, os discípulos eram aqueles que estavam mais próximos de Jesus. E ele começa, o Evangelho de hoje dizendo: cuidado com os falsos profetas. E na Bíblia Jerusalém, na nota de rodapé, tem uma definição sobre esses falsos profetas, muito interessante, que eu vou ler para vocês. A Bíblia Jerusalém, na nota de rodapé, diz assim, que esses falsos profetas são doutores da mentira, que seduzem o povo com falsas aparências de piedade, enquanto no seu íntimo busca fins interesseiros. Vou repetir para que nós entendamos quem são os falsos profetas. Isso é uma nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém. Quem tem a Bíblia, a tradução de Jerusalém, sabe o que eu estou dizendo. Os falsos profetas são os doutores da mentira que seduzem o povo com falsas aparências, enquanto no íntimo busca fins interesseiros. Nós poderíamos dizer, por exemplo, hoje, que os falsos profetas seriam as inúmeras ideologias que surgem. Nós podemos dizer que são inúmeras coisas que se levantam em busca de interesses, com fins interesseiros. Enganam as pessoas com fins interesseiros. E vejam, nosso Senhor Jesus Cristo nos alerta: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm disfarçados. Jesus diz, eles vêm vestidos com peles de ovelhas, mas por trás, por dentro, são lobos ferozes. E aí ele vai dar o exemplo da árvore boa que dá bons frutos e da árvore má que dá maus frutos. Precisamos entender esse evangelho de duas formas. A primeira, ele está falando dos falsos profetas. O verdadeiro profeta que fala em nome de Deus, ele traz os frutos bons. Nós podemos conhecer os frutos bons, os frutos verdadeiros. Por outro lado, nós sabemos que existem muitos falsos profetas e que nós sabemos a quantidade, podemos assim dizer, do mal que é produzido por um falso profeta. Vou dar um exemplo, por exemplo. Quantas e quantas pessoas já disseram e profetizaram o fim do mundo? 2012 passou e o fim do mundo não chegou, porque eles diziam que ia acabar o mundo quando? 2012. Acabou, fizeram até um filme, o filme 2012. Não acabou o mundo, porque nós não sabemos a hora, nem o momento. Nós não sabemos. Por que os homens querem saber mais do que Deus? Tenhamos cuidado, porque as pessoas entram em desespero quando vê alguém por aí dizendo: vai se acabar o mundo em tal dia. Epa, viu? Não leve em conta isso aí não. Só sabe o dia
o Senhor, o Pai. O Pai. O Pai. E aí, meus irmãos, por outro lado, nós somos convidados pelo Senhor a darmos bons frutos. Porque a árvore que não produz fruto, ela será cortada e jogada no fogo. E Jesus diz no final: portanto, pelos seus frutos, vós os conhecereis. Ou seja, Jesus fala dos falsos profetas, do que pode acontecer, e nós devemos ter cuidado com os falsos profetas, mas também, ele também nos convida a percebermos que somos chamados, como cristãos, a produzirmos frutos de santidade. Nós somos chamados a produzirmos frutos bons para a igreja, para o reino de Deus. E aqui Jesus é claro: uma árvore boa não pode dar frutos maus. E uma árvore má não pode dar frutos bons. Logo, nós que somos chamados pelo Senhor a vivermos a nossa fé, a correspondermos, vivendo o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos convida a darmos bons frutos. E quais são os frutos? Nós podemos dizer: uma vida vivida no Espírito, uma vida vivida nos frutos do Espírito, que São Paulo relata na carta aos Gálatas, uma vida de testemunho, uma vida de retidão, sermos justos diante de Deus, diante das pessoas, produzirmos frutos bons. Chega de produzir frutos maus. Chega. É claro que no caminho da santidade, quem vai produzir os frutos é o Espírito Santo em nós. Porém, o Espírito Santo precisa encontrar o terreno para produzir os frutos que Ele quer nos dar. É necessário que o terreno esteja preparado. E eu pergunto: você tem preparado o seu coração, a sua vida, para produzir frutos bons? Porque Jesus mesmo disse: a árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Porque secou. Porque a árvore verde ainda não dá para jogar no fogo, não é? A árvore secou. Nós conhecemos isso. Sabemos que esperamos a árvore secar para poder podar e jogar no fogo, queimar aquilo que não presta. Portanto, meus queridos irmãos, por uma vida de santidade, nós vamos sim dar bons frutos. Aqui, repito e finalizo, Jesus está falando que nós devemos ter o cuidado com os falsos profetas, tenhamos cuidado. E por outro lado, nosso Senhor nos convida a sermos uma árvore boa que dá bons frutos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.